Aqui tá bom. Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é David e hoje veremos algumas séries de aulas, né, talvez duas ou três, não tenho muita certeza, sobre efeito Doppler e interferência de ondas, certo? Nessa primeira aula, nesse primeiro momento, teremos uma leve introdução ao efeito Doppler, certo? É um fenômeno físico aí muito bem trabalhado, né, muito bem estudado, observado, né, na natureza e que está tão presente, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano como um todo, mas que a gente percebe, mas não talvez com esses detalhes aqui, né, com um ferramental matemático envolvido. Bom, o roteiro dessa aula basicamente se resume a gente discutir, né, um pouco do efeito, né, como que ele é, do fenômeno, né, e como ele é observado, e a gente trabalhar aqui algumas expressões matemáticas com ele, né, a gente trabalhar aqui algumas situações com algumas restrições e depois chegar numa equação geral para o efeito Doppler, certo? Perdão. Então, a um primeiro momento, o que é o efeito Doppler? O efeito Doppler é uma mudança aparente na frequência percebida por um observador em movimento relativo com a fonte emissora dessas ondas. Como assim? Imagine, né, que você seja o observador, né, nesse caso você está ali com o pé na rodovia e aproxima-se de você uma ambulância. E essa ambulância, por sua vez, tem a sua sirene ativada, né? Então a sua sirene está ali emitindo ondas sonoras, né, ali o tempo todo, e você percebe essas ondas sonoras. Conforme a ambulância se aproxima de você, o som que você percebe da sirene da ambulância, ele fica mais agudo, certo? Ou seja, fica mais forte, né, fica mais alto, né? Não que tenha a ver, né, a intensidade sonora com frequência, mas enfim. É uma relação tão direta assim, né? Mas conforme a ambulância se aproxima de você, você percebe esse som mais agudo, né? Uma frequência sonora maior. E quando ela se afasta, né? Quando ela passa de você, você percebe um som mais grave, né? Uma frequência menor, certo? É um dos exemplos mais, assim, mais clássicos que se tem a respeito, né, de como a gente pode observar o efeito Doppler. Também outro exemplo pode ser a buzina de um carro, por exemplo. Né? Você está, novamente, né, você está parado aqui, está na calçada e passa um carro buzinando. Conforme o carro se aproxima, a buzina do carro fica aguda, né? Fica mais aguda. E quando o carro passa por você, a buzina, né? O som da buzina fica mais grave, né? Outra situação que você consegue observar esse efeito, certo? Enfim, o efeito Doppler, cara, tem inúmeras aplicações, certo? Inúmeras áreas que se aplica esse princípio físico tão curioso, certo? Aqui, né, o objetivo, inicialmente aqui, é a gente deduzir, né, a gente demonstrar as fórmulas matemáticas mais frequentes que a gente utiliza geralmente para resolver alguns problemas envolvendo efeito Doppler, certo? Claro, existe o efeito Doppler não somente observado para as ondas mecânicas, mas também tem para ondas como um todo, né? Por exemplo, as ondas eletromagnéticas, né? Que também se observa esse efeito, certo? Mas aqui a gente vai se contentar apenas com as ondas mecânicas. Uma primeira situação que a gente pode estar trabalhando é a seguinte: é a situação em que a gente possui uma onda, ou melhor, uma fonte emissora de ondas sonoras em repouso, e a gente tem um observador aqui, ó, no ponto O, que possui uma certa velocidade, certo? Deixei aqui destacado. E aqui a gente tem uma fonte, né, emissora de ondas sonoras, certo? Aqui eu desenhei alguns arcos de circunferência, né, mas as ondas sonoras elas se propagam em todas as direções. Mas aqui eu só desenhei essas frentes de ondas em específico, que é justamente por onde o nosso observador está em direção a essas ondas sonoras, certo? Então, a primeira situação que a gente vai trabalhar é a fonte sonora está em repouso, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, que a velocidade de P é igual a zero, certo? Só para garantir que esse cara está em repouso. Então, a fonte está em repouso e a gente tem um observador que está indo em direção à fonte. Tudo bem? E aqui a gente vai tentar determinar alguma expressão matemática que tente
relacionar as duas frequências, certo? Então, para a gente começar a analisar o problema, veja, a gente tem essa fonte, né, emissora de ondas sonoras, que está emitindo, né, essas ondas em todas as direções. E cada onda, pelo fato dela estar em repouso, cada onda vai ter um comprimento de onda lambda constante, certo? É sempre o mesmo comprimento de onda, tudo bem? E claro que essas ondas viajam a dada velocidade pelo ar nessa situação, certo? Então, o que é que a gente quer determinar? A gente quer determinar qual que é a frequência que o observador aqui, no ponto O, né, conforme ele vem se aproximando, certo, dessas ondas sonoras, ele percebe essa frequência. Então, como é que a gente pode começar relacionando esse problema? Bom, a gente pode pensar na relação fundamental da ondulatória, certo? A equação fundamental, que ela diz que a velocidade é igual ao produto do comprimento de onda pela a frequência, certo? Se a gente observar bem por essa relação aqui, a gente pode relacionar o seguinte. Vamos trabalhar essa fórmula com esse cara, por exemplo. A velocidade aqui, por conta dessa fonte emissora, essa velocidade vai ser a velocidade com a qual as ondas sonoras se propagam pelo meio. Nesse caso é o ar, né? A gente sabe, né? A uma dada temperatura, a uma dada pressão, tudo mais. É uma velocidade constante, né? Mas a gente não está interessado no valor numérico dela. A gente só está interessado que esse aqui é o valor da velocidade do som no meio. Tudo bem? Então veja. Aqui eu vou ter a velocidade do som. Aqui eu vou ter o comprimento de onda que essa fonte emissora está produzindo. E aqui a frequência que ela está emitindo. Tudo bem? Agora, vamos olhar para o nosso camarada aqui, para o nosso observador O, que se aproxima, certo, aqui dessa fonte emissora. Se a gente for aplicar a mesma forma para ele, como é que ficaria? Ficaria V', que vai ser igual a lambda vezes F'. Veja, eu vou explicar porque eu coloquei V'. F' eu coloquei dessa maneira justamente porque essa frequência vai ser diferente dessa outra frequência, certo? Essa aqui é a frequência que a onda, que a fonte está emitindo as ondas sonoras. Essa frequência é a frequência que o nosso observador vai perceber. E conforme ele se aproxima dessa fonte, né, emissora, ele vai percebendo os comprimentos de onda igualmente espaçados. Espaçados por quem? Por lambda. Então, é o mesmo comprimento de onda que ele observa. Tudo bem? Agora, veja só. Se o comprimento de onda é o mesmo e a frequência observada é diferente, quem é que tem que mudar para essa igualdade se manter? A velocidade. E nesse caso, quem que é a velocidade, né? Quem é V' nessa situação? Nesse caso, é a velocidade relativa entre a velocidade do observador e a velocidade das ondas sonoras, certo? Se as ondas sonoras estão se propagando, né, em todas as direções, então é lógico, né, a gente pensar que possui, né, uma certa velocidade, que é a velocidade do som, certo? Que já está aqui. Então, como é que ficaria essa velocidade relativa, esse V'? Esse V', eu vou colocar aqui mais no meio, V' vai ser justamente, eles estão em direções opostas, certo? Então, lá da cinemática, né, pelo movimento relativo, pela velocidade relativa, a gente sabe que essas velocidades aqui elas vão se somar. Então, eu vou ter V, que é a velocidade do som, mais a velocidade do observador. Aqui é para ser um O, tá? Mas enfim, que é VO, né, velocidade do observador. Ok, eu acho que a gente já tem todas as informações necessárias, certo? Quem é que a gente quer determinar? F'. Então, vamos vir para cá, ó. F' vai ser igual a V' dividido por lambda, certo? Então, eu vou substituir. Quem é V'? É V mais V0. VO, perdão. VO. Dividido por lambda. Mas quem é lambda? É só isolar aqui, né? Só passar essa frequência aqui dividindo. Então, lambda vai ser a velocidade do som dividido pela frequência das ondas sonoras. Então, vai ser V dividido por F. Olha que legal. A gente vai encontrar aqui V mais VO dividido por V vezes F. E tá aí. A gente determinou a primeira relação. Tudo bem? Essa aqui é a fórmula
gente calcular a nova frequência observada pelo efeito Doppler durante o quê? Durante a aproximação, né? Porque o nosso observador está indo em direção a essas fontes. Então eu vou colocar aqui embaixo, ó, para aproximação. Vou deixar aqui abreviado, certo? Para a aproximação. Veja que eu estou pegando a velocidade do som, somando com um determinado fator, esse fator é a velocidade do observador, dividindo pela própria velocidade do som. Ou seja, eu estou pegando uma coisa, essa coisa, estou somando com um número qualquer e dividindo por ela mesma. Essa divisão aqui ela vai ser maior do que 1. Se ela vai ser maior do que 1 e eu vou multiplicar pela frequência original, então eu posso constatar que a frequência percebida pelo nosso amigão, pelo nosso observador, vai ser maior do que a frequência que está sendo emitida. Então, olha que legal. De fato, né, é o que a gente espera, que conforme ele vá se aproximando, essa frequência, né, que ele vai perceber vai ser maior, vai ser mais aguda, né, um comprimento de onda menor. Aliás, não é um comprimento de onda mesmo, né? Mas conforme ele vai se movimentando e ele vai encostando cada vez mais nessas ondas sonoras, né, nessas frentes de onda, ele percebe uma frequência maior do que a frequência de fato emitida. Então é um resultado muito legal, cara. Qual que é a outra situação que a gente pode abordar? É a situação em que o nosso observador agora, ele está indo agora em direção, na mesma direção que as ondas sonoras. Ou seja, ele está vindo agora se afastando dessas ondas. Então, veja só, eu vou inverter aqui o vetor velocidade, certo? Agora, peraí que isso aqui não está reto. Minimamente reto, né? Então, ó. Aqui, VO. Agora ele está indo na mesma direção que as ondas sonoras. Veja que o processo matemático que a gente vai tomar aqui, né, abrindo essas contas aqui, é o mesmo. Tudo bem? Ele vai ser exatamente o mesmo. Qual que é a única coisa, cara, na lógica aqui, do nosso processo, que vai ser diferente? Vai ser justamente a tal da velocidade relativa. Porque antes, durante a aproximação, a velocidade relativa é a soma, né? É a velocidade em relação... É a velocidade do som em relação ao observador, vai ser a soma quando eles estão em direções opostas. Agora, como eles estão, nesse caso aqui, né, na mesma direção, a gente vai ter uma subtração, cara. Então, veja aí, a gente vai ter uma subtração. Então, veja que vai ser a mesma coisa, né? Os comprimentos de onda que vão chegar nesse cara vão ter o mesmo comprimento de onda, né? Delta, aliás, perdão, lambda, vão viajar com a mesma velocidade no ar, né? Velocidade do som, com a mesma frequência. Enfim, o processo, como eu falei, ele vai ser idêntico, é o mesmo. Então, vamos lá. De novo, eu vou isolar F'. F' vai ser igual a V' dividido por lambda. Quem é V'? V menos VO. Quem é lambda? Lambda vai ser V, velocidade do som, dividido pela frequência. Eu já vou colocar direto, né? Porque é o mesmo processo. Vai ficar um dividindo pelo outro, conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Então aqui vai ficar V menos VO dividido por V, que multiplica F. Então veja aí, encontramos também outra relação importante aqui, certo? Esse aqui é o caso, né, da nova frequência que a gente vai observar, nesse caso, para o afastamento, certo? Afastamento. E veja, eu estou pegando a velocidade do som, subtraindo, estou tirando de um determinado valor e dividindo por ele mesmo. O que é que significa? Que essa divisão, né, pelo fato do denominador ser maior que o numerador, vai dar uma divisão menor do que 1. Se vai dar uma divisão menor do que 1 e eu vou multiplicar pela frequência original, isso significa que a nova frequência observada vai ser menor do que a frequência original, né? De fato, de novo, é o de se esperar, né? Conforme ele se afasta da fonte, né, que está emitindo essas ondas sonoras, o som, né, vai ficando mais grave, né? Vai diminuindo a frequência com a qual as ondas chegam nele. Beleza, cara. Que interessante. Resultados aqui que a gente costumeiramente utiliza, né? Só que aqui, a gente não memoriza de certa forma isso aqui, né? A gente está entendendo um pouco melhor o que é que está acontecendo no processo. Agora,
Vamos deixar a situação um pouco mais interessante. Agora, o que é que vai acontecer? Agora, cara, vai ser a situação que eu dei no início do vídeo. Que é o quê? Que é você parar na rodovia, né? E a ambulância indo na sua direção. Em outras palavras, o nosso observador agora, ele está em repouso. E agora quem está se movimentando é a fonte. Então, ó, eu vou desenhar. É que aqui está o vetor da velocidade das ondas. Mas aqui eu vou deixar. Vai. Esse aqui é o vetor da velocidade de propagação das ondas. Esse vetor aqui em cima, ó, vai ser VP. Ele é o vetor, né? Vou direcionar ele para cá, ó. Ele é o vetor de velocidade da fonte, tudo bem? Que agora está indo em direção ao nosso observador que está em repouso. Será que vai mudar as expressões matemáticas? Provavelmente. Então veja só, o que é que vai mudar na nossa brincadeira aqui? Veja só você. Agora, tenta ver se você consegue abstrair isso aqui comigo. Quando ele começa a emitir as primeiras, né, ou melhor, a primeira onda, né, a primeira frente de onda emitiu a segunda, a distância dessa primeira frente de onda com a segunda vai ser lambda. Vai ser o primeiro comprimento de onda que ele estava emitindo inicialmente. Só que conforme ele vai se movimentando, né, nesse caso para cá, nessa direção, conforme ele vem se movimentando e ele continua emitindo ondas sonoras a cada instante de tempo, o que é que significa? Que essas ondas, essas frentes de onda vão ficando cada vez mais uma encostadinha na outra. Né? Uma coisa ele está parado e está aqui emitindo pum, 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 pum. Outra coisa ele está aqui se movimentando e está emitindo onda a todo momento. Conforme ele se movimentando e dependendo da velocidade dele, essas ondas vão ter um espaçamento reduzido. O que é que isso significa? Que os comprimentos de onda vão ser cada vez menores, cada um mais encostadinho no outro. Ou seja, o primeiro aqui, né, em comparação da primeira frente de onda com a segunda, vai ter um comprimento lambda. Só que a partir da segunda para a terceira, a gente vai ter um delta lambda. Né? Eu acho que não dá para enxergar muito bem, mas enfim, eu vou colocar aqui. Tá? Então vai ser um comprimento de onda que vai ser menor, né? Vai estar um que vai estar bem menos espaçado do que as primeiras, certo? Eu não sei que fator é esse, então eu chamo de delta lambda. Tudo bem? A relação fundamental que a gente continua utilizando vai ser essa, né? Vai ser a velocidade de propagação do ar com os primeiros comprimentos de onda, né? E a frequência da onda sonora que não muda. Essa frequência aqui não muda porque a frequência sonora aqui que a nossa fonte está emitindo é a quantidade de ondas sonoras que ela emite a cada instante de tempo. Então ele não muda, ele continua sendo F, certo? Só que agora, cara, vamos olhar para o nosso amigão aqui. O que é que vai mudar na situação dele? Ou melhor, calma, antes de olhar para ele, vamos olhar o seguinte. Como é que a gente pode escrever? Nesse caso tem que olhar para ele mesmo. Qual que vai ser o comprimento de onda, ou os comprimentos de onda, que o nosso amigão aqui vai perceber? De forma bem simplificada. Vai ser lambda linha, que vai ser igual a lambda, menos delta lambda. Como assim? Por quê? Lambda linha é o novo comprimento de onda, né, que vai ser diferente do comprimento de onda que está sendo emitido aqui, certo? Que o nosso amigão aqui vai perceber. Por que o comprimento de onda vai tá mudando? Porque a fonte está em movimento, então está alterando os comprimentos de onda aqui, certo? Então lambda linha é o novo comprimento de onda que esse camarada percebe. Lambda, que é o primeiro comprimento de onda aqui, né, que a nossa fonte emite, menos um delta lambda, que é justamente as variações do comprimento de onda que estão ocorrendo graças ao movimento da nossa fonte, certo? E por quê? Tem que ser uma subtração, porque o comprimento de onda que ele percebe é menor do que o comprimento de onda original, certo? Como está indo na direção dele, os comprimentos de onda que ele está recebendo é justamente esses comprimentos de onda que estão saindo um cada vez menos espaçável do que o outro. Por isso que vai ser menor, é um comprimento de onda menor. Certo? Então essa relação aqui vai ser de extrema importância para a gente. Vamos guardar ela. Certo? Agora é o seguinte. A gente pode escrever qual é a velocidade que essas ondas chegam no nosso observador. Nesse caso vai ser V' igual a lambda' vezes F. Certo? Vezes F, nesse caso, por quê, né? Aliás, F' mesmo, porque vai ser uma nova frequência que ele vai perceber, né? F', tá
Tá? Então todo mundo aqui mudou, né? Se o lambda mudou e a frequência mudou também, então obrigatoriamente a velocidade também teve que mudar. E que velocidade é essa? Essa velocidade aqui é justamente devida à velocidade relativa, certo? Entre a fonte e as ondas sonoras, né? As ondas de frente. Então veja, quem é que a gente quer determinar nessa equação? F'. F' vai ser igual a V' dividido por lambda'. Ok. Então a gente tem que determinar esses dois. Lambda' tá quase lá. Só quem que tá faltando pra gente determinar aqui, cara? O V'. Cara, vê só, pensa comigo. Essas ondas sonoras, como eu acabei de afirmar, elas estão viajando à velocidade do som que se propaga pelas perturbações no ar, certo? Então, V', cara, nessa situação que é a velocidade que o nosso amigão aqui percebe, é justamente a velocidade do som, que eu represento só como V. Beleza? Ok, então V' a gente já sabe quem é. Tá faltando quem? O lambda'. Então, ó, passa aqui, ó, só pra gente não confundir aqui, né? Então, quem é lambda'? A gente tem que descobrir para poder substituir aqui embaixo. Lambda' vai ser igual a lambda. Esse lambda, a gente sabe relacionar ele por conta desse aqui. É o primeiro comprimento de onda que vai estar viajando a velocidade do som, de propagação do som no ar, nesse caso, né, no meio, pela frequência da onda sonora. Então, a gente já sabe determinar ele. É só isolar a lambda aqui. Lambda vai ser a velocidade do som dividido pela frequência. Certo? Menos esse delta lambda. E quem é que está causando esse bendito delta lambda? Quem é que está alterando as frentes de onda? Quem é que está deixando os comprimentos de onda cada vez menos espaçados? Justamente o movimento da fonte, a velocidade da fonte. É só jogar na mesma expressão, né? É Vp, né, que é a velocidade da fonte, dividido por F. Ou seja, isso aqui vai ser V menos Vp dividido por F, tá? Só juntei. Pela propriedade das frações. Por que dividido pela frequência? Poxa, cara, de novo, é a velocidade da fonte que está se propagando, né? É a velocidade da fonte que está se movimentando pelo meio, só que, de novo, a frequência das ondas sonoras é a taxa com a qual a fonte emite ondas por um instante de tempo, certo? A cada segundo, enfim, né? Por um intervalo de tempo qualquer. Então, a frequência não muda, é sempre a mesma. Então, eu posso chegar aqui e simplesmente substituir. Quem é V'? É V, é a velocidade do som. Dividido por V menos Vp dividido por F. Arrumando isso aqui, deixando de um jeitinho mais agradável, V vai ser dividido por V menos Vp vezes a nova frequência. Certo? Isso aqui vai resultar num cara vai ser uma divisão menor do que 1, que multiplicado pela frequência vai dar uma frequência menor. Teve algum erro aqui, não? Teve algum erro? É durante a aproximação. Se é durante a aproximação, é lógico a se pensar que a frequência vai ser maior. Né? Cara, eu acho que é isso mesmo. Não acho que tá errado, não. Tá? Eu não sei onde eu deixei meu caderno de anotações aqui. Deixa eu só conferir. Tá? Se a gravação tá tudo ok. Legal. Afastamento. Se eu faço. Ah, não, pô. É isso mesmo. É isso mesmo, tá, gente? Eu que tô viajando aqui, tá? É isso mesmo. Por quê? Porque eu tô pegando o meu fator, né? Tô deixando ele no numerador e tô pegando esse mesmo fator e tirando um pedaço dele. Isso significa que o denominador vai ser menor do que o numerador. Se essa divisão, né, se esse quociente, onde o denominador é menor do que o numerador, isso aqui dá uma divisão a qual é maior do que 1. Se ela é maior do que 1, o que é que a gente pode
constatar que a nova frequência observada vai ser maior do que a frequência emitida pela fonte. Veja que legal, realmente bateu. Tá eu que me confundi aqui, tá? Então é isso mesmo. É essa a lógica que a gente aplica. E não é essa sensação que a gente tem mesmo, que é quando a gente está na rodovia, né? Tá parado, tá na rua, seja lá onde for, e a ambulância começa a se aproximar da gente, tô supondo que a gente está em repouso, né? E conforme ela se aproxima, a gente percebe, né? A gente sente uma frequência maior, um som mais agudo mesmo, certo? Então é isso aqui. Essa é a situação que realmente corrobora com as nossas observações. Isso aqui, ó, é para a aproximação, certo? A gente sempre vai trabalhar essas duas situações, de aproximação e de afastamento, certo? Então veja que essa é a expressão, né? Essa é a nova frequência que vai ser observada quando você tem o observador em repouso e quando você tem a fonte em movimento, né? Veja que mudou o denominador, né? E o numerador também. Antes a gente tinha uma subtração, uma soma em cima, e agora a gente tem embaixo, né? E em cima a gente tem um valor fixo. E antes o valor fixo ficava embaixo. Enfim, e agora, como eu já dei o spoiler, né, digamos assim, da nova situação, a nova situação agora vai ser qual? Vai ser justamente a de afastamento, cara, que é quando a fonte emissora de ondas sonoras já passou pela gente, já foi embora, entendeu? É quando a ambulância já passou pra gente, tá indo embora, tá indo levar alguém, né, um paciente, pro hospital, já passou, né? A gente tá aqui